Fundamentalmente, a atualidade e a originalidade tem dois aspectos que se interrelacionam. É a própria reflexão contida nas várias obras de Paulo Freire e também o momento histórico atual que vivemos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em relação a esses dados mais objetivos, podemos pensar alguns resultados que a mídia tem disseminado já há algum tempo. Me refiro explicitamente à situação do desemprego em vários países do mundo, em especial o destaque no Brasil para atualmente cerca de mais de 12 milhões de desempregados. No mundo inteiro, uma porcentagem que se aproxima, talvez até maior, talvez seja até maior do que a porcentagem no Brasil, me refiro a países do hemisfério norte, e o fluxo migratório como uma das consequências. Se pensarmos também em dados de pesquisa quantitativa, tivemos a questão de uma ou duas semanas atrás, resultados do IBGE, que, além de informar a quantidade de desempregados, também constatou que 1% da população brasileira detém mais do que 28% da riqueza nacional. Um dado que é semelhante àquele que a Oxfam nos apresenta. Oxfam é o Instituto de Pesquisa britânico, que o último resultado editado de pesquisas que são realizadas a cada 10 anos nos aponta algo bastante parecido com o que acontece no Brasil, mas numa dimensão muito maior, ou seja, que 1% da população mundial detém atualmente mais do que 50% da riqueza do mundo. São aspectos que denotam o que Paulo Freire vai chamar de contradições na perspectiva da humanização do ser humano. Isso no que toca a aspectos bastante objetivos. Essa mesma pesquisa da Oxfam indica que mais de 800 milhões de seres humanos estão em estado de não só extrema pobreza, mas também de subnutrição. Daí a atualidade de um pensar educacional e aliado a uma perspectiva filosófica que mostra a atualidade das reflexões que Paulo Freire fez há cerca de mais de 50 anos, pensando inicialmente o papel de uma educação num país como era o Brasil há mais de 50 anos atrás, referente ao analfabetismo. Então, é nesse contexto que podemos entender tanto a originalidade das reflexões de Paulo Freire como a atualidade, se pensarmos, por exemplo, nos títulos de seus livros, entre outros, Educação como Prática de Liberdade e a Pedagogia do Primeiro. Então, podemos entender que a ampla maioria da população no Brasil e no mundo que se encontra nessa situação, quer de desemprego, quer de subnutrição ou de condições materiais pouco consistentes na perspectiva de tornar o ser humano cada vez mais humano, mostra então a atualidade dessas reflexões. Pontualmente, podemos chamar dos aspectos que fundamentam uma perspectiva filosófica das reflexões de Paulo Freire. Um diz respeito à concepção de ser humano, ou numa linguagem um pouco mais filosófica, a uma perspectiva, uma concepção ontológica de ser humano, que é trabalhado ao longo de várias obras de Paulo Freire e que é
o fundamento humanista, digamos assim, crítico-humanista da perspectiva dele, que é o ser humano como o devir, como um ser em constante constituição. Isso leva a Freire pensar que é um sujeito que se constitui na sua relação com outros seres humanos e com o mundo objetivo, quer o natural, quer transformado pelo ser humano. Essa forma de pensar, a concepção ontológica do sujeito freiriano, que no limite é uma compreensão filosófica tanto de professores quanto de alunos, ao pensarmos nisso na situação educacional, particularmente a educação escolar, tem um impacto que é entender o nosso aluno, nosso professor, como determinado numa perspectiva geohistórica, ou seja, espaço-temporal. Por outro lado, a sua concepção da relação educação e conhecimento, que poderíamos chamar de uma concepção gnossológica, é fundamentada numa perspectiva que só há um conhecimento novo, ainda que um conhecimento já dado historicamente, se ele é fruto do enfrentamento de um problema. E para Paulo Freire, o que vem a ser o problema? São aquelas situações que desumanizam as pessoas, alunos, professores, pais de alunos, enfim. São situações que, ao serem enfrentadas, demandam iniciativas tanto do ponto de vista de conhecimento para melhor entender aquela situação, para atuar no sentido de suas transformações. A transposição, podemos assim chamar, dessa compreensão de educação que originalmente está preocupado com a grande maioria da população analfabeta, ao se pensar, e portanto uma educação não escolar, inicialmente pensada por Paulo Freire, ao se pensar na sua transposição para a educação escolar, há elementos importantes desta síntese filosófica, tanto na formação de professores, a inicial, como a continuada, como a própria atuação desses professores na educação escolar. Quais são, então, esses problemas que se originam de contradições e que desumanizam seres humanos? Não importa mais se são professores ou alunos, mas importa, sim, as distintas compreensões que esses dois sujeitos do processo educativo têm sobre essas situações. É nesse sentido, então, que Paulo Freire vai propor o que ele chama de uma investigação temática, para, de um lado, detectar as manifestações locais, a escola, onde frequentam os alunos, a sua relação com o município, com o Estado, com o país, e estas contradições mais globais que se manifestam exemplarmente no mundo todo. São essas relações que o processo educativo deve ter como uma das finalidades da veiculação de conhecimentos universais. Estes dominados, ou devem ser dominados, ou deveriam ser dominados por professores na sua perspectiva crítica. Esta aproximação, então, entre a compreensão dessas contradições globais, que Paulo Freire vai chamar de tema gerador, pelos alunos e pais de alunos e pelos professores, é que, na articulação entre esses conhecimentos, na perspectiva dialógica, mas também problematizadora, é que se propõe a fazer um currículo escolar. Essas práticas no Brasil são bastante bem estabelecidas.
através de propostas encampadas por secretarias de educação, algumas municipais, outras estaduais, e fruto também de pesquisas de grupos localizados em universidades, sobretudo públicas, que vêm adequando essa perspectiva crítico-transformadora ou ético-crítica na formação de professores, quer inicial, quer continuada, na implementação de currículos escolares que sejam articulados com a forte presença dessas contradições e a compreensão delas durante o processo educativo. Então, basicamente, é a síntese do que eu abordei na fala de ontem. Referências fundamentais para essa compreensão podem ser encontradas tanto no capítulo 2 e 3 do livro Extensão ou Comunicação, onde ele aprofunda essa compreensão ontológica do sujeito e gnoseológica na sua relação com a educação escolar, e no capítulo 3 do Pedagogia do Oprimido, onde ele procura fundamentar a relação entre o conhecimento dos alunos, o conhecimento dos professores através das suas formações específicas em áreas do conhecimento, na produção de um currículo que possa contribuir para a compreensão dessas contradições. É muito interessante a gênese desta compreensão dos 3 momentos pedagógicos. Do ponto de vista teórico, ela tem a fundamentação da própria proposta de Paulo Freire com a dimensão de dialogicidade e problematização. O diálogo que é feito entre educadores e educandos sobre estas contradições e a compreensão que estariam tendo os alunos e a compreensão que estariam os professores. Então, aí a dialogicidade entre essas compreensões. E nesse processo dialógico, o papel da educação escolar, mediada pela atuação dos professores, uma compreensão diferenciada desses problemas daquela que os alunos tinham originalmente. A implementação de práticas educativas dessa dinâmica, ela surge num momento muito especial da vida deste grupo que concebeu os 3 momentos pedagógicos. O início dela, por incrível que possa parecer, não se origina em reflexões e práticas acadêmicas. Ela se origina numa aldeia no interior da África. No projeto educacional, no final dos anos 70 e início dos anos 80, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento francês atuou num projeto coordenado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento, numa escola, num país recém-independente do colonialismo português, que era Guiné-Bissau. Nadia, minha esposa, e eu tivemos a chance de atuar nessa instituição na implementação dessas práticas educativas. Eu vim a conhecer o que originou os 3 momentos pedagógicos nessas práticas educativas efetivadas por professores africanos na sua formação com esses educadores pertencentes a esse instituto francês, que tinha o seguinte nome: era uma escola de formação de professores de ensino fundamental, o equivalente às nossas 5ª e 6ª séries, professores leigos que precisavam ser formados em caráter de emergência, porque o país estava enfrentando o desafio de oferecer uma educação de 6 anos. O colonialismo português chegou na África, particularmente na Guiné-Bissau, antes de ter chegado no Brasil, antes de 1500. E de lá saiu só em 1974 com a Revolução dos Cravos. Muito embora a Guiné-Bissau já tivesse boa parte do país independente devido à luta de libertação, efetivamente a independência
a política veio com a Revolução dos Cravos, quando as ex-colônias portuguesas, pós-regime salazarista, se tornaram politicamente independentes. E havia necessidade de uma reconstrução nacional, era o termo que surgiava no período pós-74 do país. E, dentre ele, a intensa trabalho de formação de professores para atuarem no ensino fundamental, que pela Constituição do país recém-libertado do colonialismo, a educação obrigatória de 6 anos. Essa escola, então, atuava no segmento de 5ª e 6ª série. É uma escola que chamava-se Centro de Educação Popular Integrada, era uma educação oferecida no meio rural, era uma educação, um projeto educativo que, ao mesmo tempo que formava os professores, esses professores também atuavam nas escolas de 5ª e 6ª série. Era uma escola de tempo integral e os professores atuavam de 4 dias da semana, de segunda a quinta-feira, em tempo integral, junto com seus alunos, trabalhando 4 temas. Quais eram esses temas? Agricultura, país fundamental agrícola, artesanato e técnica, a comunidade e sua cultura e saúde. E nesses 4 temas, eram abordadas disciplinas tradicionais. As ciências, o português, a história, a geografia, numa relação que não tinha semelhança com a proposta, ele tinha semelhança com a proposta de Paulo Freire, de temas geradores, mas não era subsidiada por uma reflexão teórica de Paulo Freire. Nesse período, o grupo no qual eu participava do Estudo de Física da USP estava aprofundando as leituras de Paulo Freire e a intenção era uma adequação, uma transposição da perspectiva freiriana para, no início, educação em ciências, particularmente no ensino médio e física. Então, essa oportunidade de ter trabalhado no Instituto de Pesquisa francês, que chama-se IFET, deu a oportunidade de pensar formas práticas educativas que pudesse também ser subsidiada por uma reflexão freiriana a partir de temas geradores. Então, a origem dos teus modelos pedagógicos ela tem esse início. Bom, a prática que fomos desenvolvidas na Guiné-Bissau, com os 3 momentos pedagógicos, já ampliando essa formação de professores, não só para a região rural, mas para todas as escolas do país, foi um segundo projeto. Esse foi coordenado por mim e pelo José Zangotti, durante mais 3 anos. Aí, então, que foram sistematizados os 3 momentos pedagógicos adequados desta prática educativa. Como é que ela se chamava inicialmente no Centro de Educação Popular Integrada? Estudo da realidade, estudo científico e trabalhos práticos. Nessa adequação que nós fizemos, inicialmente também chamamos de estudo da realidade. Só que ao invés de chamar estudo científico, inicialmente foi assim, pela conotação que se tinha com o estudo científico, muito apelada aos esquemas, a concepções, digamos, positivistas, nós, com o tempo, alteramos e passamos a chamar organização do conhecimento, aquele que era discutido no primeiro momento, que era o estudo da realidade. Posteriormente, também transformamos e chamamos de problematização inicial. E o último momento, que na escola CEPI era chamado trabalhos práticos, de fato eram trabalhos práticos, em relação a implementações de técnicas agrícolas, técnicas não agrícolas, por exemplo, o uso de balança, que tradicionalmente não era utilizada pela sociedade africana, pelo menos localizada na Guiné-Bissau, nós alteramos para
aplicação do conhecimento. Não havia só um trabalho prático, havia um trabalho não necessariamente de ordem prática, de intervenção direta na realidade, mas era fruto de uma articulação entre o que se discutiu no primeiro momento e o que se discutiu no segundo momento, e a articulação numa perspectiva transformadora. Isso foi feito durante os 3 anos na Guiné-Bissau. O retorno no Brasil, tanto do José André como o meu, possibilitou um distanciamento teórico, digamos assim, dessa prática, e foi fruto das nossas dissertações e teses, um aprofundamento teórico, né? Aliado a uma prática educativa já no Brasil, num projeto no Rio Grande do Norte, coordenado por Marta Pernambuco, que teve um papel fundamental também na implementação e no aprofundamento teórico dos 3 momentos pedagógicos. O que é importante destacar é que a origem dele tem como fundamento a identificação das contradições, manifestações locais das contradições. Daí tem a transformação de problematizar aquilo que acabou alterando e ficando o primeiro momento pedagógico, ao invés de estudar a realidade, uma atração inicial. É este aspecto que desponta toda a atuação docente, quer na elaboração do programa ou do currículo da escola, quando outras disciplinas estiverem envolvidas, quanto à identificação dos problemas. No capítulo 3 de Pedagogia Oprimida, Paulo Freire vai chamar isso de um levantamento preliminar e um tratamento por uma equipe interdisciplinar, portanto, de professores de várias disciplinas, para identificar quais são esses problemas e como cada área pode dar a sua contribuição específica em termos das suas teorias, seus modelos, seus conceitos, para entender aqueles problemas. É neste momento que é identificado quais são os conceitos de cada área, no nosso caso, os conceitos física, química, biologia, matemática e outros, que podem ser inseridos no segundo momento pedagógico, né? Já estruturado o programa ou a programação, ou no sentido mais amplo, o currículo todo da escola e os elementos de cada uma das disciplinas que podem constituir o currículo. Então, o segundo momento é uma consequência do primeiro. E o terceiro é uma síntese dos 2 primeiros momentos. Houve muita adaptação desses 3 momentos ao longo da sua história aqui no Brasil. Um que pode ser destacado, uma alteração que pode ser destacada é aquela que se originou quando Angotti e eu participamos de um projeto amplo coordenado pela PUC de São Paulo, em convênio com o MEC, que foi na elaboração dos livros Magistério, onde foi lançado o livro de Física e o livro Metodologia do Ensino, onde é apresentada pela primeira vez, num texto que podemos chamar didático, os 3 momentos pedagógicos. De lá para cá, então, o uso relativamente crescente dos 3 momentos e a criatividade dos nossos professores transformou essa ideia inicial, dos 3 momentos, onde é o segundo que está atrelado ao primeiro. De modo geral, o que tem acontecido é se atrelar ao primeiro ao segundo, porque efetivamente não há uma prática que poderíamos chamar de dialógica problematizadora. Então, os 3 momentos que surgem como, de fato, atrelada a uma concepção educativa e o ordenamento sistemático do emprego dessa concepção em sala de aula, acaba muitas vezes se tornando um mero aspecto técnico, de metodologia de ensino em sala de aula. Ultimamente, a partir de 2015, 2016, são vários os artigos onde a gente aponta essa transformação ocorrendo.
Há prós e contras nessa transformação, mas o que de fato ocorre é que nem sempre ela está atrelada a esses princípios de uma educação ético-crítica. Evidente, há outras que se mantêm. Atualmente há iniciativas no âmbito de formação inicial de professores, particularmente na educação do campo, licenciatura em educação do campo, onde uma implementação dos 6 momentos procura cada vez mais estar em sintonia com essa perspectiva freudiana, no sentido ontológico e gnossológico, ou seja, o primeiro momento ele é fruto da identificação de problemas que envolvem contradições no papel da educação escolar para refinar essa compreensão desses problemas em relação aos alunos. Então, é a consequência disso que vai se trabalhar no segundo momento. O que a gente tem visto muitas vezes é que professores preocupados com problemas já pré-estabelecidos, que não necessariamente têm uma relação com essas contradições, pensam que elementos de realidade, quando isso de fato ocorre, podem ser explorados no primeiro momento que contribuem para estruturar a aprendizagem do conceito que vai ser trabalhado no segundo, a uma inversão. A reflexão teórica ela pode ser consultada em várias publicações, desde artigos, até as teses nossas, originalmente produzidas por um grupo, Marta Pernambuco, Norte, eu, e em particular um pesquisador que atualmente está na Universidade Federal de São Carlos, campo de Sorocaba, que é o Antônio Fernando Gouveia da Silva. É um professor que se formou, digamos assim, no campo. Ele era um professor de ciências, de biologia, da educação, do ensino fundamental e do ensino médio, e na época que Paulo Freire foi secretário da Educação no município de São Paulo, o Gouveia, popular Gouveia, foi um dos professores da Secretaria de Educação que se destacou na sua atuação na implementação desta prática freudiana. E a tese de doutorado dele, ele vai resgatar essa prática que ocorreu não só em São Paulo, como em outros municípios no qual essa concepção de educação foi implementada. E ele assessorou, basicamente, junto com a equipe local, todas as secretarias municipais que implementaram esse processo. E a tese dele vai aprofundar tanto relatos das situações, mas fundamentalmente o aprofundamento teórico que está por trás disso. Ele resgata, então, um autor que, na época em que ele defendeu a tese, ainda era pouco conhecido, hoje está ficando cada vez mais, que é um filósofo argentino que atualmente está no México, que é do DUSSEL, que tem aprofundado a perspectiva do que ele chama uma educação ético-crítica, em total sintonia com a perspectiva freudiana. E Gouveia, então, nos apresenta nesse trabalho, pela primeira vez, as reflexões de na sua articulação com a perspectiva freudiana. Então, do ponto de vista teórico, essa é uma das formas com a qual nós temos aprofundado. Do ponto de vista de uma análise mais crítica do que tem sido utilizado os treinamentos pedagógicos, as várias iniciativas, tanto em termos de práticas educacionais, como reflexão dessas práticas, tanto em dissertação como em teses, eu diria que dois trabalhos recentes do ano de 2016, publicados por uma outra pesquisadora da área de educação em ciências, Cristiane Michin, que atua na Universidade Federal de Santa Maria, que também tem aprofundado essa perspectiva,
Ela publica 2 artigos, eu sou coautor de 2 deles, onde ela reconstrói a história dos 3 momentos, um pouco nessa perspectiva que eu anunciei aqui, mas vai também resgatar aspectos da sua transformação. E ele atribui um dos aspectos da sua transformação exatamente aos livros publicados pela edição Magistério. E está escrito especificamente no livro de Física que o uso dos 3 momentos, o primeiro momento, só se pode discutir aquilo que está efetivamente relacionado aos conceitos de física que são trabalhados no livro. Então a gente identifica aí uma primeira grande transformação impulsada pelos autores, né, de haver essa alteração, quer dizer, o que do segundo momento determina o que vai ser discutido no primeiro momento, uma total, eu vou dizer, transgressão daquela proposta inicial, que era o contrário, é identificar o problema envolvido na contradição e ele determinando a necessidade do trabalho de conceituação, né, estabelecida por teorias universais. Esse foi o primeiro ponto, então, que nessa análise a gente pondera que pode ter tido essa influência enorme de uma boa parte dessas partes educativas inverter o papel do primeiro e segundo momento. Não necessariamente podemos dizer que a inversão disso ocorre uma negação da dialogicidade e da problematização. É possível, sim, que se continue havendo a dialogicidade, se continue havendo a problematização. Mas o impacto maior é na concepção curricular, na medida em que ela não está atrelada necessariamente à construção curricular, não está necessariamente atrelada à compreensão das grandes contradições. Então, o impacto maior é esse. A prática efetiva vai depender muito da formação inicial e também a que é propiciada na formação continuada dos professores que estão utilizando os 3 momentos. Aquele professor que, durante a sua graduação, utiliza os 3 momentos, adequando o que fazer no primeiro, dependendo do que vai trabalhar de conceituação científica no segundo, ele pode simplesmente usar aquilo como um artifício metodológico para, digamos, tornar mais palatável a conceituação que vai ser trabalhada no segundo momento. Neste caso, a minha compreensão é que não há grandes avanços, mas pode haver uma situação onde, mesmo se mantendo atrelado o primeiro ao segundo, haja a dimensão dialógica, a dimensão problematizadora e um olhar crítico tanto para aquela situação quanto para o uso que o conceito pode ter para melhor compreender aquela situação. Muito embora, na perspectiva curricular, ela não seja frustrada, essa perspectiva baseada em situações significativas, problemáticas e contraditórias e a sua relação com o corpo escolar. Não é de se espantar com isso, porque essa compreensão ela exige um trabalho de formação continuada não disciplinar. Muito embora cada disciplina tenha o seu papel, ela implica num trabalho coletivo, de equipe toda da escola. Isso demanda alterações profundas no cotidiano da escola. Marta Pennebuck trabalha muito bem isso na tese dela. Quer dizer, as necessidades que a escola, que pensa um currículo na perspectiva de trabalhar com temas geradores, as transformações que precisam ocorrer. E a escola não tem essa autonomia toda, a escola enquanto conjunto, enquanto uma equipe. Se isso não for, de alguma forma, sustentado por uma equipe central que não diz respeito à sua escola. E essa equipe central, de alguma forma, me refiro à Secretaria de Educação e seus órgãos formativos, precisam encampar essa proposta de tal modo que, na perspectiva funcional do cotidiano da escola, dê condições para que isso ocorra. Porque isso é um trabalho bastante grande de organização do currículo nessa perspectiva,
exige um trabalho fora da sala de aula bastante grande. Isso depende, então, de como os professores são organizados para fazer esse trabalho para além da sala de aula. O que eu lembro é que na implementação em São Paulo dessa prática, os professores eram contratados, isso foi crescendo ao longo dos 4 anos da gestão, mas em princípio eles eram contratados por um determinado número de horas. Dessas horas, parte delas era para ficar em sala de aula e parte delas era para fazer um trabalho coletivo na escola. Estava no horário isso. Ao longo dos 4 anos, o que eu me recordo, não sei se eu posso generalizar, mas penso que foi algo relativamente constante. Professores eram contratados, digamos, por 40 horas, efetivamente trabalhavam em sala de aula menos do que isso, digamos, entre 20 e 40 horas, entre 20 e 30 horas, e o restante do tempo era para trabalho na escola, com trabalho coletivo para a organização curricular nessa perspectiva. E também a assessoria necessária dada por equipes de universidade para poder fazer isso. Então, atrelada à perspectiva de produção curricular com a sua formação continuada. Isso envolve um projeto político-pedagógico de governo, não é de uma escola só. Tá? Muito embora não seja possível o coletivo de uma escola implementar essa perspectiva, mas o nível de funcionamento, né, ele fica alterado e tem uma exigência em termos de trabalho maior do professor, que pode até não ser remunerado. Então você precisa só de militância. Muito embora a militância seja necessária, não se pode conceber que um processo de transformação educativa gire apenas em função da militância. Você tem que ter condições objetivas, e nesse caso pelo poder do Estado, né? Que é o governo do plantão que está ali. Esse foco que você levanta, ele é importante para a gente entender o momento atual. Há vários aspectos que poderiam ser mencionados. Eu não vou esgotá-los, mas o primeiro é que eu penso que é muito difícil o poder do Estado, se não utilizar força tipo humano-militar, impedir que isso ocorra. Então, é o elemento de resistência da universidade, não só em manter isso, mas não dá para se jogar fora, né, este período todo de produção intelectual, acadêmica e de práticas efetivas levadas para a sala de aula. Então, esses são 2 elementos, quer dizer, o papel da resistência, o papel que isso aqui não vai simplesmente ser abandonado, a menos que se faça como na ditadura militar, né? Haja uma censura do ponto de vista de até se eliminar pessoas dos porões da ditadura, como ocorreu. Eu não penso que nós estamos em iminência de que isso aconteça. O embate, então, fica um embate de cunho ideológico. Parece que é ideológico só essa compreensão que existe quanto à resistência ao que está aí. Quanto à resistência ante o que está aí, parece que é neutro. Né? Então, o discurso dessa compreensão para as pessoas que não têm a suficiente clareza que se trata assim, de 2 projetos políticos, econômicos distintos. Então, o que eu penso de um lado, é que a resistência ela existe, ela está aí, vide esse congresso, por exemplo. Né? Então, esse é o papel da universidade quando aspectos relativos ao processo de humanização, eles são, digamos, minimizados. Né? Então, esse é o papel que eu vejo da universidade. Outro aspecto é que isso, paradoxalmente, não diria previsto, mas está contemplado na reflexão de Paulo Freire, quando ele
concebe o sujeito do conhecimento como um sujeito em concurso e que vai se constituindo na sua relação com outros como um mundo natural e transformado. Essa inconclusão, ela tem a ver com isso, como é que ele vai cada vez mais se tornando humano ao enfrentar esse tipo de problema. Então, paradoxalmente, eu penso que este é o momento que ocorre no Brasil, mas como eu disse inicialmente, em várias partes do mundo, onde parece que surge mais radicalmente essas contradições. A questão é como vamos nos organizar para melhor compreender. Aí eu penso sim que pode haver algum retrocesso, sobretudo do ponto de vista de apoio material e apoio logístico. Mas não penso que seja suficiente para impedir que um evento igual esse que vocês organizaram possa ser frustrado. Então eu vejo assim a resistência. E, muito embora dos últimos 20, 30 anos essa resistência ela tenha sido efetivada de outras formas, a gente precisa reviver a resistência que tivemos aqui desde 64 até os anos, durante os 20 anos seguintes. Né? Acho que essa resistência, não só da academia, da universidade, mas por outros agrupamentos sociais, acho que tem que ser ativada. Né?